Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês sobre o desaparecimento de Sneha Anne Phillippe. Sneha Anne Phillippe nasceu no dia 7 de outubro de 1969 em Kerala, na Índia. Ela mais tarde acabou se mudando com seus pais para o norte do estado de Nova York, estabelecendo-se primeiro na área de Albany. Mais para frente também ela acabou decidindo seguir carreira em medicina e matriculou-se na Escola de Medicina de Chicago em 1995. Lá ela conheceu Ron Lieberman, um estudante de Los Angeles que estava um ano atrás dela. Eles se apaixonaram e começaram a namorar. Depois que os dois se formaram, eles se mudaram para a cidade de Nova York, onde ambos estavam fazendo estágio na área de medicina. Em maio dos anos 2000, eles se casaram e se mudaram para um apartamento em Battery Park City, em Manhattan, Nova York. Esse apartamento onde o casal estava morando era bem próximo do edifício World Trade Center. No dia 10 de setembro de 2001, a Sneha já estava com 31 anos, ela acabou tirando esse dia de folga e ela planejava limpar seu apartamento porque dali a 2 dias um primo dela, muito querido, ia jantar com ela e seu marido. Antes da Sneha começar a limpar o apartamento, ela conversou com a sua mãe por cerca de 2 horas online. Nessa conversa, a Sneha acaba falando para sua mãe que tinha realmente esse plano de limpar sua casa e depois ela queria ir a um restaurante chamado Windows on the Road, na torre norte do World Trade Center. Depois dela conversar com a sua mãe, a Sneha saiu de casa e foi para a lavanderia. Da lavanderia, ela foi para uma loja que ficava dentro do World Trade Center. É uma loja que vendia várias peças de enxovais, roupas íntimas. Tinha uma variedade muito grande de coisas que vendia nessa loja. Inclusive, a Sneha foi capturada pelas câmeras de vigilância dessa loja e nessas imagens mostrava que ela tinha comprado uma lingerie, uma meia calça, um vestido e roupas de cama. Essa compra dela, esses itens em específico, acabou levantando algumas suspeitas que eu vou falar um pouco mais na frente. Depois de realizar essa compra, a Sneha vai para uma loja ao lado, uma outra loja que vendia calçados. Ela acaba comprando um sapato nessa loja e ela também havia sido capturada pelas câmeras de vigilância do local. Conforme as imagens de vigilância capturaram a Sneha nesses locais, ela estava realizando as compras por volta das 7h20 da noite. Essas imagens de segurança capturaram o último avistamento conhecido da Sneha. Depois disso, os amigos e os familiares dela não conseguiram mais entrar em contato com ela. Nesse mesmo dia, no dia 10 de setembro de 2001, o marido da Sneha, o Ron, ele chega em casa por volta da meia-noite. Ele vê que ela não estava lá, mas ela tinha costume de chegar em casa tarde, porque ela às vezes saía com amigos, e ele não se preocupava com isso. Então ele não importou por ela não estar na casa no momento e acabou tomando seu banho, fazendo ali suas coisas e depois foi dormir. No dia seguinte, o Ron ele acorda por volta das 6h30 da manhã para ir trabalhar. E ele percebe que a sua esposa não tinha voltado para casa. Por mais que era normal, ela sair com alguns amigos e ficar fora até tarde, ela, se fosse atrasar um pouco mais, ela sempre ligava, mandava mensagem, sempre deixava ele informado de onde ela estava. Ele olhou seu celular, não tinha mensagem nem ligação dela nesse dia. Ele então tenta ligar para ela, mas ele não consegue retorno. Ele então entra em contato com os pais dela e com alguns amigos para ver se tinham notícia dela, mas ninguém sabia aonde a Sneha estava. A partir daí então todos já começam a se preocupar, e ela é dada como desaparecida nesse momento, é comunicado aos policiais sobre o seu desaparecimento e todos começam então a investigar e a fazer a busca para ver o que teria acontecido com ela.
Algumas horas mais tarde do desaparecimento da Sneha, no dia 11 de setembro de 2001, a cidade de Nova York foi vítima de uma série de ataques. Mais de 2.996 pessoas morreram e mais de 6.000 ficaram feridas. Há ainda mais de 1.000 pessoas que não foram identificadas pelo médico legista. O Ron, marido da Sneha, acreditava que a sua esposa estava no edifício onde aconteceram esses ataques, que no caso foi o World Trade Center, e foi até lá em uma ambulância para ajudar a procurar por ela, mas não conseguiu nenhuma informação sobre a sua esposa. Pouco antes do primeiro ataque acontecer ao World Trade Center, as câmeras de vigilância do prédio onde a Sneha e o Ron moravam capturaram uma mulher que eles acharam um pouco estranha ali as atitudes dela. Essa mulher, ela era morena e caminhou em direção ao elevador. Fez uma pausa por alguns segundos, como se tivesse parado ali para pensar alguma coisa, e saiu do edifício, foi embora. Essa mulher parecia sim com a Sneha, só que a imagem não estava muito clara, porque no momento que capturaram essa mulher saindo do prédio, estava com muito sol lá dentro, e isso fez com que a filmagem ficasse com bastante reflexo. Então não foi possível ter a certeza que aquela mulher realmente era a Sneha, apesar do marido dela, né, o Ron, confirmar que sim, aquela mulher era a Sneha sim. Porém, para outras pessoas, inclusive para os investigadores, não foi possível confirmar devido a essa claridade, devido a esse reflexo que deu na filmagem. Como não teve nenhum avistamento da Sneha depois que esses ataques começaram, a família dela acredita que assim que ela ficou sabendo que isso estava acontecendo ali bem próximo dela, né, no prédio vizinho onde ela morava, ela resolveu ir lá para ver se poderia ajudar com alguma coisa, né, porque ela era médica, então ela tinha um certo conhecimento e poderia ajudar os médicos que estavam ali atendendo as pessoas que, infelizmente, né, foram vítimas desse ataque. Mesmo não tendo nenhuma prova concreta de que a Sneha teria sido vítima desse ataque, ela foi considerada por 2 anos uma vítima sim. Ela foi considerada a vítima 2750 desse ataque que aconteceu em Nova York. Porém, né, ela ficou somente 2 anos listada como uma vítima dessa tragédia e depois retiraram o nome dela. Como não haviam provas, não tinha nada concreto de que ela realmente teria sido uma vítima, não teriam encontrado algum pertence dela ali dentro ou nada que pudesse realmente ligar ela a essa tragédia. Depois de 2 anos, o nome dela foi retirado da lista, mas a sua família não concordou com isso e acionou a justiça para que o nome dela voltasse sim para essa lista. Depois de perder e apelar, no dia 31 de janeiro de 2008, a Sneha ela foi novamente incluída à lista das vítimas que tiveram esse ataque, fazendo assim a Sneha a vítima de número 2751. Seu nome está gravado no painel do Memorial e Museu Nacional do 11 de setembro. Os pais da Sneha e o seu marido Ron, eles contrataram um investigador particular para que ele pudesse refazer os passos dela antes do desaparecimento. Teve uma pessoa, um vendedor que trabalhava em uma das lojas onde tiveram, né, a captura de imagem da Sneha. Esse vendedor disse que tinha visto uma outra pessoa junto com ela, uma moça de pele escura que estava entre os seus 30 e 31 anos. Só que nas câmeras de vigilância não consta essa pessoa. Toda a imagem que tem da Sneha constava a Sneha sozinha, e essa pessoa, né, que poderia estar lá teoricamente com ela, nunca se apresentou, não teve a imagem, né, das câmeras para poder comprovar. Então o que esse vendedor acabou dizendo, né, para esse investigador particular acabou não sendo levado em consideração. Foi analisado também seu computador para poderem descartar a possibilidade de que a Sneha poderia estar tendo algum relacionamento extraconjugal.
devido às coisas, né, que a câmera de vigilância pegou ela comprando, né, uma lingerie, meia calça, roupa de cama, né. Esses itens fez com que algumas pessoas achassem que ela estava comprando essas coisas para poder se encontrar com uma outra pessoa que não fosse o seu marido. Porém, não encontraram nada no computador da Sneha que levantasse e que confirmasse sim essa suspeita. Foi também distribuído cartazes e fotos dela nos locais onde ela frequentava, né? Ela gostava muito de alguns bares, alguns lugares ali, ela frequentava bastante na região. Foi perguntado para todo mundo ali, mas ninguém tinha visto ela. Durante a investigação do desaparecimento da Sneha, os policiais de Nova York acabaram descobrindo algumas coisas sobre a vida pessoal dela que deu a entender de que ela tinha mais ou menos que uma vida dupla. Descobriram que a Sneha, ela estava sim com problemas conjugais, porque teoricamente ela estava tendo um relacionamento amoroso com uma outra mulher. Recentemente, ela também havia sido demitida do emprego, né, do estágio que ela estava fazendo de medicina, por ter abusado de álcool e entorpecentes. Na manhã do desaparecimento da Sneha, né, no dia 10 de setembro, ela havia comparecido ao tribunal, porque ela tinha sido formalmente acusada de apresentar queixa falsa contra um colega de trabalho. Meses antes, a Sneha havia acusado um colega de trabalho de ter tocado ela inadequadamente enquanto eles faziam um procedimento de trabalho. Mas houve uma investigação e nela foi comprovada que essa acusação era falsa. Esse colega de trabalho não teria feito nada contra ela. Por causa dessa falsa acusação, a Sneha ela foi presa e passou a noite detida. A família da Sneha nega essas afirmações, insinuando que a investigação da polícia foi bastante falha e que eles acabaram inventando várias coisas para poder meio que deixar a imagem dela um pouco distorcida. Algumas pessoas realmente acreditam que a Sneha foi sim uma vítima desses ataques, que ela estava sim no edifício, né, que ela estava no World Trade Center no momento errado, no dia errado, né, que ela poderia sim, conforme ela tinha falado para a mãe dela, de ir num restaurante lá, ou de ter ido em uma outra loja que não tinha câmera de vigilância, por isso não foi possível comprovar. Porém, existem pessoas que acreditam que, na verdade, a Sneha aproveitou da situação para poder fugir e viver uma nova vida. Pouco tempo que isso aconteceu, foi enviado um postal para o website anônimo postsecret.com, que dizia: todos que me conheceram antes do 11 de setembro acreditam que eu estou morta. Muitas pessoas acreditam que quem mandou isso para esse website anônimo teria sido sim a Sneha, mas não tem nenhuma comprovação. A família da Sneha, ela acredita firmemente que em algum dia ainda possam encontrar alguma coisa, alguma joia, alguma peça que ela estava usando no dia para comprovar que ela realmente teria sido vítima desse ataque. Apesar da família da Sneha ter conseguido ali na justiça para que ela fosse realmente listada, né, considerada como uma vítima desse ataque de 11 de setembro, não existe nenhuma prova concreta de que ela realmente teria sido uma vítima. Também, né, existe, como eu falei, essa outra possibilidade dela simplesmente ter aproveitado a situação e fugido para ter uma nova vida, o que muitas pessoas realmente acreditam que tenha acontecido. Se sim, né, se isso realmente teria acontecido, hoje, em 2020, ela teria 51 anos. Mas será mesmo que ela teria largado seus pais, toda a sua família? Por mais que ela estava tendo problemas extraconjugais ali no casamento, né? Por mais problemas que ela estava passando no momento, será que ela realmente largaria tudo para viver uma nova vida, tentar recomeçar sem esses problemas?
Comentem aqui embaixo o que vocês acham desse caso, o que realmente teria acontecido com ela. Se ainda não é inscrito no canal, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e de compartilhar com pessoas que também gostam desse tipo de assunto. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo. Tchau!